Nós estamos vendo alguns assuntos que as Escrituras nos ensinam, assuntos da vida, a vida de modo geral, o casamento, o relacionamento interpessoal e também a pregação do Evangelho. E agora nós vamos falar sobre os relacionamentos interpessoais. É fácil se relacionar com as pessoas quando se limita a dizer bom dia, tudo bem? Mas não é muito fácil se relacionar com pessoas quando você está dentro de um contexto em que todos os dias você tem que lidar com situações, não apenas como uma fábrica, né, em que você tem a responsabilidade de apertar um botão, varrer uma parte ali daquela área, entrar e sair, bater o cartão. Não, isso não traz problema. Quando você tem alguma coisa já esquematizada, que você sabe que tem que fazer, abrir a gaveta, pegar um papel, assinar, fechar a gaveta de volta, então não é esse o problema. O problema é quando existem interpretações, quando existem opiniões, quando precisamos nos relacionar com as pessoas, ouvindo-as, atentando para as necessidades delas, para os desejos delas, para coisas que nós precisamos decidir sobre algumas pessoas. Quando nós temos também que falar com algumas pessoas que não estão agindo de um modo correto em alguma área, os relacionamentos se tornam difíceis. Os relacionamentos começam a se enroscar quando eu começo a ver de uma maneira e a pessoa vê algum assunto de outra maneira. Aí começa um cabo de guerra, né? Onde a gente começa a forçar para o nosso lado aquilo que nós achamos o correto, e a pessoa forçando para o lado dela aquilo que ela acha que é correto, e a gente fica nessa agonia, sem que um não ceda para o outro, e quando a gente se torna belicoso, ou seja, agressivo com as pessoas, aquela agressão, ela faz feridas e elas demoram para cicatrizar. E quando está cicatrizando, aí a gente acaba falando alguma coisa que não devia falar. E aí a ferida abre, começa tudo de novo e leva mais um tempo. Será que só eu que tenho enfrentado essas angústias dos relacionamentos? Ou vocês têm isso também? Os relacionamentos são um grande desafio para nós, mas é algo que nós temos que encarar. O nosso irmão dirigente, ele leu um texto em 1 João 4:8, onde fala do amor. Nós amamos os irmãos, mas nós temos que demonstrar esse amor. E é o amor que deve reger a nossa vida. Agora, quem vai falar de relacionamentos interpessoais, vai falar para ser humilde, para não pagar o mal com o mal, para não querer o mal das pessoas, né? Para, se for maltratado, retribuir com alguma coisa boa. Sabe quem é que está falando? Quem? Quem que está falando aqui? É Deus, mas através de quem? Pedro. Sabe o que eu ia falar para ele? Quem é você para falar isso? Você é a última pessoa que deveria me ensinar isso. Você cortou a orelha de um cara, você não está lembrando não? Você ficou tão bravo que você cortou a orelha dele. Então o Pedro era uma pessoa de relacionamentos explosivos. Onde ele chegava, ele deixava um rastro de destruição. Pedro era uma pessoa impertinente.
ele arrumava confusão até com Jesus Cristo. O apóstolo Pedro era uma pessoa dificílima. Mas, meus irmãos, isso aqui ensina que ou ele era hipócrita demais, ou que Deus transforma vidas. Eu vou ficar com a segunda opção, né? Deus transforma vidas, porque se eu falar que ele está sendo hipócrita, eu entro num outro problema. É dizer que esse livro não foi escrito por Deus, mas esse livro foi inspirado por Deus, por alguém transformado e alguém que tem algo para nos ensinar. Então, quando eu falar para ele, quem é você? Ele vai falar para mim, eu sou alguém transformado pelo Senhor Jesus Cristo. E você, quem é? Você é transformado pelo Senhor nos relacionamentos? E então está aqui o grande desafio para nós nessa manhã, de estudarmos um pouco sobre o relacionamento interpessoal, ou seja, entre as pessoas. E eu gostaria que pipocasse aí alguma coisa, que você falasse do seu amigo que tem um problema no relacionamento, e quais são os problemas nas pessoas, por que elas têm problema nos relacionamentos? Vamos lá. Não é você não, é seu amigo, pode ficar tranquilo. Esperar demais do outro. Esperar demais do outro. O que mais? Não saber ouvir. Falta de empatia. Falta, o que é empatia? Toma com o que isso aí? Entender o outro, tomar o lugar dele. Se fosse eu, né? Isso, colocar-se no lugar do outro, empatia, muito bem. O que mais? Interferência da família, pais e mães. Oi? Interferência da família. Interferência da família causa muitos problemas de relacionamento. Orgulho. O que mais? Falar a verdade. Estou sentindo alguma coisa nesse negócio aí. Quer explicar isso aí? Você fala a verdade com um amigo, dependendo, ele fica bravo com você. Certo. E ouvir a verdade? Também é difícil, né? Fofoca. Fofoca. Rancor. Mágoa, né? Então tá aí, vocês estão craques, hein? Vocês têm vários amigos aí com problema de relacionamento. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele fala quase tudo isso aí que vocês estão falando também. Vamos lá estudar um pouquinho sobre as Escrituras e o relacionamento interpessoal. Versículo 8, alguém pode ler? 1 Pedro 3. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Algo que não esqueci de falar, deixei para agora. Ninguém consegue ter bons relacionamentos naturalmente. Ninguém consegue ter bons relacionamentos naturalmente. Naturalmente você consegue ter bom relacionamento com quem te agrada. Mas quando a pessoa te desagrada, você não consegue naturalmente ter bom relacionamento com essa pessoa. Para acontecer isso, você ter um bom relacionamento com alguém que te desagrada, você precisa de uma ação sobrenatural na sua vida. Você precisa de um amor derramado no seu coração para você suportar ofensas, suportar maledicências, deixar que as pessoas falem mal de você e ainda aguardar para ver se a situação muda. Então o conflito de relacionamentos, eles só podem ser resolvidos de uma maneira espiritual com armas espirituais. Você não consegue produzir uma virtude espiritual com recursos naturais e humanos. Portanto, para você ter relacionamentos sadios, relacionamentos espirituais sadios, você precisa primeiro ser de Jesus Cristo.
Você precisa ser uma pessoa transformada pelo Senhor. Mas existem até cursos de relacionamentos interpessoais, e eu vou dizer por que tem sucesso. Porque as pessoas querem ganhar dinheiro. E se elas não souberem um mínimo de como se relacionar, ou como fingir, é porque os cursos, eles não são para se relacionar bem. Eles são para fingir que você se relaciona bem com as pessoas. Por exemplo, o cliente sempre tem o quê? Então você tem que fingir que está tudo bem. Então quando uma pessoa pega uma outra, carne de pescoço, você sabe o que é carne de pescoço? Tem gente que adora pescoço, eu gosto mais de outras partes do frango, né? Mas carne de pescoço é chato, né? Você tem que fazer ali uma ginástica dental para tentar arrancar alguma coisinha dele, né? E algumas pessoas são de relacionamento muito difícil. E alguns comerciantes, eles têm que aguentar algumas pessoas intransigentes. Garçons, por exemplo, eles têm que aguentar uns clientes que, poxa vida, não dá para ser assim mesmo, não? Não, a temperatura está faltando uns 10 graus aqui, então volta lá e traz de novo. Então tem pessoas que elas aprendem, elas têm curso para fingir que está tudo bem. Não está tudo bem, é claro que não. Mas eles precisam de clientes. Eles precisam se relacionar sem conflitos. Então eles têm estratégias para se relacionar sem conflitos. Mas é por causa do ganha-pão deles. Não acontece isso com você? Algumas vezes já deve ter acontecido. O garçom, ele finge que está tudo bem, mas depois ele desconta na carne lá dentro, dá facada. As pessoas que são treinadas a cuidar bem do cliente, como que é o lar dessas pessoas quando elas chegam em casa, né? Talvez vai descontar, né, em outras pessoas. Coitados dos cachorrinhos dessas pessoas, né? Então, meus irmãos, nós não estamos falando de contenção de danos. Contenção de danos é o quê? É você fazer de tudo para não estragar tanto. E eu faço muita contenção de danos em relacionamentos. Mas eu sei que isso daí é uma estratégia humana, não é aquilo que Deus quer. Mas eu vou chegar lá, com a graça do Senhor. Como é contenção de danos? Eu vou dizer o que é contenção de danos. Quando alguém te fala alguma coisa que não é verdade, ou é um exagero, ou é ofensivo, você fala assim, eu vou ficar quieto. Isso é contenção de danos. Eu vou ficar quieto para não arrumar mais briga. Então, isso é contenção de danos. Ah, mas não está certo? Eu diria para os irmãos, é a lei da sobrevivência dos relacionamentos. Mas a gente tem um monte de gente falsa se relacionando falsamente com as pessoas. Quando nós vemos algumas coisas erradas em pessoas, a gente procura virar o rosto para outro lado, para não ver as coisas erradas. Isso é contenção de danos. Por quê? Não quero encrenca para o meu lado. Não é assim? Mas a palavra de Deus não ensina assim. Vocês que são espirituais, vendo que há um problema em alguém, vocês têm que ir lá e repreender essas pessoas, para que você ajude as pessoas e tomar o cuidado para você também não cair naqueles erros. Nós temos um monte de gente boazinha que não faz diferença nenhuma na sociedade. Um monte de gente que, porque elas não arrumam confusão com os outros, elas acham que elas têm bons relacionamentos.
Mas as pessoas, elas são negligentes nos relacionamentos. Elas não se importam com os outros. O Senhor Jesus, ele tinha problema de relacionamento? Pergunta difícil agora, hein? Jesus tinha ou não tinha problema de relacionamento? Mais do que você imagina. Os problemas de relacionamento que Jesus tinha poderiam ser evitados com contenção de danos? Quase todos eles. Ele não precisava chamar as pessoas de raça de víboras. Seu bando de cobra venenosa. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia falar assim: olha, não seria bom vocês pensarem um pouquinho melhor sobre... Então o Senhor Jesus, ele arrumou muita confusão, se nós pensarmos desse lado. Mas ele tocou em muitas vidas. E quando ele tocava em vidas que aceitavam o que ele falava, essas vidas eram transformadas. Talvez você vai ser a pessoa mais boazinha desse mundo. Não fala mal de ninguém. Não entra em conflito com ninguém. É uma doçura de gente, mas também não transforma a vida de ninguém. Porque transformar vidas é um risco. Tocar em vidas é um risco. A palavra de Deus diz para não repreender um tolo na sua tolice, porque você vai sair machucado. Mas a Bíblia não está dizendo para você não repreender, ela está avisando você que ao repreender você vai se machucar. Aí você vai ter que fazer o cálculo, em vez da contenção de danos, você vai fazer o cálculo do benefício. É o custo-benefício. Vai custar para mim eu ser machucado, mas em benefício eu vou ajudar aquela pessoa. Então vale a pena. O custo de Jesus te ajudar foi a cruz. Se ele fizesse uma política de contenção de danos, você não seria salvo hoje. Mas o Senhor Jesus calculou que o custo para te ajudar, para te salvar, seria a cruz. O apóstolo Paulo saiu muito machucado nos relacionamentos. Muito machucado. Ele poderia falar assim: eu não ganho para isso. Eu não ganho para isso. Mas o apóstolo Paulo, ele calculou o risco de tocar em vidas e transformar vidas. E mesmo sendo machucado, ele se relacionou com as pessoas da maneira correta. Eu sei, não é confortável ouvir nada disso, né? Principalmente se você sempre foi a pessoa boazinha que não entra em confusão. Mas o Senhor está dizendo para nós, nos relacionarmos com as pessoas de tal forma de nós transformarmos vidas. Pedro, ele diz, nós os crentes que temos já esse entendimento, temos o Espírito Santo, temos que ter um ânimo parecido, uma disposição parecida. Qual a disposição que nós devemos ter uns para com os outros? Devemos nos compadecer uns dos outros. Nós devemos ser amigos fraternos, ou seja, uma amizade de irmão uns com os outros. Então é um relacionamento íntimo e profundo uns com os outros. Nós devemos ser misericordiosos, porque quando chega a nossa vez, nós queremos misericórdia. Quando nós fazemos alguma coisa errada, a gente espera que a gente conta com a compreensão das pessoas, para que elas nos perdoem. Então nós devemos ser assim também para com as pessoas. E nós devemos ser humildes. Nunca, jamais pensar que nós somos melhores do que alguém. Hoje talvez você esteja em uma situação melhor do que o irmão, na questão, vamos supor, da paciência. Ele é muito esquentadinho, né? Ela é muito nervosinha. E hoje você se sente assim: eu tenho controle das minhas emoções. Até que chega um dia, você sabe o dia, né? Em que a sua paciência explode.
E aí você espera que os outros tenham misericórdia de você e que não sejam arrogantes, acharem que são melhor do que você. Então tudo isso que eu estou falando está no versículo 8, perceberam? Nós temos que ter o mesmo ânimo, sermos compadecidos, sermos fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Eu não consigo ser assim e já desisti, tá bom? Eu não sou esse tipo de pessoa, procura outra. Mas pela graça do Senhor, Ele pode me transformar. E Ele pode fazer de um Pedro uma pessoa dessa maneira. Não vai pensando que João era bonzinho, não. Porque João não era bonzinho. O João era chamado discípulo amado. Aí você tem a impressão que ele era uma pessoa muito meiga, porque ele foi o discípulo que se reclinou no peito de Jesus. Esse homem era uma manteiga, mas o apelido dele era Boanerges. Boanerges, sabe o que quer dizer? Boanerges, filho do trovão. Imagina o temperamento de João, como que era? Filho do trovão. Certa vez, o Senhor Jesus não foi bem querido num lugar, na terra dos samaritanos, e aí João e o irmão dele, o Tiago, eles falaram: quer que a gente faz descer fogo do céu igual Elias fez? Então está aí o João, o discípulo amado, como que ele é. Ele precisou de uma transformação. Meus irmãos, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Imagina alguém jogando terra em você, pedra em você, xingando você e sua família. Esse foi Davi. Não, ele não jogou pedra ali. Estavam jogando pedra nele, um Simei, um ninguém da vida jogando pedra nele, amaldiçoando a ele, a família, e aí falaram assim: quer que a gente acaba com esse infeliz aqui? A gente mata aqui na hora mesmo, porque ele é o rei, o Davi é o rei. Recebeu um descaso desse? Davi falou: não, quem sabe o Senhor está usando a vida dele para trabalhar na minha. Poxa vida, eu não cheguei aos pés de Davi não. Mas Davi era esse homem também, usado por Deus, transformado pelo Senhor. Os relacionamentos, para serem da maneira de João parte 2, Pedro parte 2, eles precisam ter o toque do Espírito Santo. Quem sabe você, parte 2, precisa ter o toque do Espírito Santo, porque a parte 1 a gente já conhece, tá? Mas é a parte 2 mesmo, a transformação. Versículo 9, alguém pode ler? Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, vem dizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. E de novo a gente é tentado a dizer para Pedro: quem é você para falar essas coisas? Não pagar mal por mal, injúria por injúria. Pedro foi a pessoa que, quando uma empregada perguntou para ele ao pé da fogueira: você não andava com Jesus? Eu não. Não, eu acho que era você. Olha o seu sotaque. Você é da Galileia. E aí, ele já não aguentava mais, ele começou a xingar. Ele começou a praguejar contra as pessoas. Agora ele está dizendo, pelo contrário, bendizendo. Olha a transformação que esse homem tem. Ele xingava as pessoas, agora ele abençoa as pessoas com as palavras. Ele foi realmente transformado. E vocês foram chamados para isso, para serem transformados pelo Senhor e receberem a bênção por herança. A herança que você recebe são as virtudes de Jesus Cristo, dentre outras heranças. E Jesus Cristo, quando foi maltratado, ele não retribuiu o mal, mas ele ficou calado e ele abençoava as pessoas.
Essa é uma transformação de vida que você precisa ter lá dentro da sua casa. Ao responder para sua esposa, ao tratar com seu marido, ao lidar com seus filhos, você precisa dessa transformação, assim como eu. Nós precisamos. E não é daquele tipo de transformação de agora eu não brigo mais, é aqui que você faz, eu fico calado. Isso não ajuda em nada, isso até irrita. Tem pessoas que já descobriram que calado o outro fica mais bravo e que ele fica calado mesmo. Mas nós não somos chamados para ficar calados. Aquele que fale segundo os oráculos de Deus. Como é que Deus falaria com você quando você está com alguma necessidade de mudança? Aquele que vai falar a verdade tem que falar de que maneira? Com amor, como diz em Efésios. Versículo 10. Mas tem uma receita aqui de viver bem, hein? Vamos lá, 10 e 11. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então você tem aí uma receita dupla de como viver bem nesse mundo. Não é um curso de autoajuda, não é para você se dar bem nos negócios, embora vai te ajudar bastante. Mas a receita é essa aqui. Você quer amar a vida e ver dias felizes? Eu quero. Eu amo a minha vida. É tão bom viver, né? E é melhor ainda viver em paz. De que maneira que eu preciso me comportar? Primeira coisa que você tem que fazer é ajustar o freio. Coloca o fluido do freio no carro direitinho, troque as pastilhas, começar a gritar quando você freia o carro, está na hora talvez de trocar as pastilhas. Agora, se é uma carroça, então tem um freio também de roda, ajuste aquilo. Eu me lembro que a gente andava de carrinho de rolemã quando era criança, né? Nas descidas do asfalto, e a gente tinha o nosso freio, né? Que era um pedaço de pau e na ponta tinha uma borracha de pneu. Aquilo era nosso freio, funcionava que era uma beleza. Mas quando ia gastando a gente tinha que fazer a manutenção do nosso carrinho. Freio da bicicleta, né? Mesma coisa. Às vezes precisa ajustar o cabo. Você já viu aqueles meninos que o freio é havaiana? É um perigo aquilo. E ele vai tacando o pezão dele ali para tentar frear. Talvez o freio nosso não esteja tão bom, precisa dar um ajuste. Freio é uma coisa muito importante. E o freio aqui é do quê? Da língua. A nossa língua é solta, precisa muito freio. Eu não quero deixar você triste não, mas se você fizesse um exercício de memória para tentar lembrar todas as vezes que você se deu mal nos relacionamentos, não foi por causa da língua que o freio estava desajustado? Quase sempre é assim. Eu não deveria ter falado, naquela hora pelo menos, né? Eu não deveria ter falado. Eu não deveria ter repassado o que eu ouvi. Então a gente acaba passando muita vergonha porque a gente não põe freio na língua. Então refreie a língua do mal, você vai ver dias felizes na sua vida. Evite seus lábios falarem dolosamente. O irmão aí, ele que trabalha no meio de uma situação de risco, de igreja perseguida, ele teria tudo para falar que houve isso, houve aquilo, até as pessoas iam se solidarizar com ele e talvez iam mandar mais ofertas para ele, não é? Mas qual é a atitude desse irmão? Freou a língua. E está nos ensinando a frear o dedo no WhatsApp. Está falando para a gente, não seja exagerado. Olha, o governo até está ajudando
na reconstrução dos estragos das igrejas? Fala isso. Não é? Não tente aumentar as coisas para se tornar mais fantasiosas e atraentes. Refreie a língua. Não exagere no tamanho do peixe. Refreie sua língua. E também ele dá aqui uma outra dica para nós termos bons relacionamentos, né? É apartar-nos do mal, fazer as coisas boas, buscarmos a paz e empenhar por alcançá-la, sermos pacificadores das situações, tentar abrandar aquilo que está muito pesado, fazer com que as pessoas se sintam seguras perto de nós, fazer com que as pessoas não sintam que somos uma ameaça para elas, mas ajudá-las. E para isso precisa um esforço. Aqui diz: empenhe-se por alcançá-lo. É um esforço que você tem que fazer para buscar a paz, porque naturalmente nós não estamos num mundo de paz. É um mundo de muita guerra, de muita confusão, de muita provocação. E se você ainda não aprendeu, aprenda. Rede social não é um lugar seguro de se viver. Por duas razões. Primeiro, porque não é verdadeiro. Você não está tendo relacionamento. Você pensa que está, mas não está tendo relacionamento. E você está brigando por coisas que você não precisaria brigar. São altercações sem fim que só engendram contendas, conforme o apóstolo Paulo falou. Então a maneira de nós buscarmos a paz, muitas vezes, é evitar algumas situações. E o Pedro parte 1 não era essa pessoa para te ensinar isso. Mas agora o Pedro parte 2, com a transformação do Espírito, ele pode dizer isso. E eu acho que ele pode dizer até com uma propriedade, né? Porque ele já foi esse tipo de pessoa, provocativa, vingativa, uma pessoa que buscava os seus próprios interesses. Mas agora ele está nos ensinando, e faz bem você atentar para isso. Por quê? Porque Pedro está falando através do Senhor, é claro que é por isso. Mas tente ver o todo da questão. Como tem alguém olhando por todas as situações. Ontem no Pico da Forquilha foi uma coisa bem interessante, dentre todas, né, que eu vi. Eu gosto muito de ver os gaviões, né, nas nossas caminhadas a gente vê os gaviões, o voo deles, e é tudo muito bonito. Só que eu sempre vejo de cima para baixo, de baixo para cima. Ontem, um privilégio de ver uns 4 ou 5 gaviões de cima para baixo, nunca tinha visto, né? O mergulho que ele dá nos voos, como ele brinca com o vento, como ele usa a aerodinâmica dele, e uma hora ele parado no ar, uma ventania ele parado, porque ele sabe controlar. E foi tão gracioso ver aquilo de cima. Quero dizer que tem alguém que vê as coisas de cima. É o nosso Deus. Você está sempre vendo nessa posição, né? De modo horizontal. Mas agora o Senhor, Ele está dizendo que Ele vê de cima todas as coisas. Você não entende porque a pessoa disse aquilo, mas Deus entende. Você não sabe a motivação das pessoas ao te ofenderem, ou a motivação das pessoas ao tentarem te ajudar em algum erro seu, porque você está olhando só aqui, mas você pode olhar com os olhos de Deus, que é de cima. Veja aqui o versículo 12, alguém pode ler? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus é justo. Deus, Ele está olhando para a vida daquele que está andando nos caminhos dele. Ele está ouvindo a súplica das pessoas que são sofredoras, mas Ele está vendo também a má intenção do coração
daqueles que estão praticando o mal. Você tem que confiar a sua vida no Senhor. Nós devemos, meus irmãos, buscar amar as pessoas, devemos buscar a paz e deixar a justiça para Deus. Justiça é algo muito difícil, você não consegue lidar com esse assunto, justiça. Mas Deus é totalmente justo. E Ele está dizendo para você amar, para você buscar a paz. Mas é tão doloroso fazer isso, mas é mais doloroso não fazer isso. O resultado de não fazer isso você já sabe. As dores que são, a dor de cabeça que é quando pessoas têm que denunciar algo ruim que você fez, ou uma maneira errada com que você está agindo, tudo isso é mais dolorido. Então, ande conforme esses conselhos de Pedro nos relacionamentos. E nós vamos ver ainda mais alguns versículos aqui, versículo 13. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará mal? Então, o apóstolo Pedro, ele usa uma maneira bem didática. Primeiro ele fala o que você tem que fazer. Depois ele fala por que você tem que fazer. E agora ele te dá um exemplo de pessoas que fizeram. E um exemplo de, se você fizer isso da maneira como ele está ensinando nos relacionamentos, como vai dar muito certo. Ele diz aqui, ele coloca uma situação normal. Tem situações que são anormais, nós não estamos lidando com essas. Mas numa situação normal, se você fizer o bem para as pessoas, ninguém vai te fazer mal. Quase sempre que você arrumou confusão, é porque você deu motivo. Quase sempre nós damos motivos para que alguém ficasse mais agressivo contra nós. Mas se você for zeloso daquilo que é bom, o resultado é que normalmente as pessoas também vão te tratar de uma maneira boa. Isso é o normal. As coisas anormais, as exceções devem ser tratadas à parte. Aí a gente busca ajuda e tenta compreender e tudo, mas normalmente é assim. Por exemplo, na justiça humana, se você não faz nada errado, nada de ruim vai acontecer com você. Mas a gente tem visto muita injustiça, mas normalmente as coisas funcionam bem. Quando você fala a justiça não funciona, eu uso sempre o exemplo. Então tenta entrar numa loja e roubar alguma coisa. Você vai ver como que a justiça funciona. Mas funciona só contra mim. Não, é impressão sua, funciona contra todas as pessoas que fazem o mal. De modo normal, é isso que acontece. Não faça essas coisas erradas que nada acontece contra você. Versículo 14, alguém pode ler? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Não fique com medo se injustiças acontecerem. Porque essa aqui é uma exceção que ele coloca. Ainda que, ou seja, faça da maneira como estou dizendo e vai dar tudo certo. Mas ainda que, se alguma coisa não for do jeito que eu estou dizendo, ainda assim você está no lucro. Porque se você sofrer injustamente, você está se parecendo com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo sofreu de modo injusto. Não fique com medo, mantenha a calma no Senhor, tem ameaças, não fique alarmado. Mas às vezes, quando vem algumas ameaças, a gente já começa a pensar: o que foi que eu fiz? E quando você descobre o que você fez, eu tenho uma sugestão: antecipe-se aos problemas. Como você pode fazer isso?
Quando você está vendo, sentindo que está vindo uma enxurrada contra você e as pessoas vão te esmagar, procura saber se você fez alguma coisa errada. Se você fez, antecipe-se, antes que as pessoas venham com tudo, peça perdão. Perdão desarma qualquer gente brava. O perdão desarma qualquer pessoa brava. E aí, ao pedir perdão, você está pacificando uma pessoa violenta. E é assim que nós... eu vi um vídeo outro dia, não sei se alguém viu, né? Uma moça foi até o mercado muito brava. Muito brava, porque uma mercadoria lá estava errada e foi cobrada errada, uma coisa assim. Quando ela chegou brava assim no caixa do supermercado, aí a moça do supermercado, do caixa, né, falou assim, ela já se antecipou a bronca, né? Falou, deixa eu já trocar isso aqui para você. Ela ficou assim. Aí a moça do caixa falou assim, você queria que eu brigasse com você, né? Falou. Daí era uma sketch, né? Era uma encenação. Aí ela falou, você poderia brigar comigo? Tá bom, vamos fazer de novo. Aí ela foi fazer de novo, começou a brigar, e aí a caixa também começou a retrucar, e ela ficou brava e tal. Aí foi tudo uma encenação. Aí a caixa perguntou, você está melhor agora? Tô. O que isso nos ensina? Nós gostamos de uma briga. Nós não estamos preparados para as pessoas reagirem de modo pacífico, porque isso nos desmonta e a gente se sente humilhado. Mas, meus irmãos, o problema é de quem se sente humilhado, não é o seu. Tenha uma atitude pacífica para com as pessoas. Tem, às vezes, uma situação tão de conflito, uma pessoa vem com pedido de perdão. Acalma toda reunião, toda discussão, e aí quem estava armado já não sabe mais o que fazer, fica meio que perdido, porque quem entra com a parte da humildade, ele acaba dominando a situação. Interessante, né? Às vezes você pensa, aquele que é o bravo, ele vai dominar a situação. Não. A pessoa brava é igual fogo, ele precisa ter combustível para queimar. Se ele não encontra combustível, se ele não encontra lenha, se ele não encontra mato seco, se ele não encontra essas coisas, o que acontece? Ele apaga. Os bombeiros, eles têm a técnica do acero e o fogo contra fogo. Eles fazem um acero, que é tirando aquele mato, né, fazendo uma rua e jogando fogo ali. Aí o fogo vai encontrar com o fogo que vem, aí não tem mais o que queimar e acabou. Em vez de tentar ficar batendo em cima do fogo ali, não, diz fogo contra fogo. Se nós conseguirmos tirar o combustível do iracundo, ele acaba. E é isso que nós devemos fazer. E a pacificação faz isso. E versículo 15. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, sejam sempre preparados para explicá-la. Então, antes de você ficar com medo da situação, se sentir ameaçado, você santifica Cristo na sua vida. Santificar quer dizer separar. Você separa a pessoa de Cristo na sua vida. Não se arme de argumentos, de ira, de rancor, como foi falado, mas você traga Cristo Jesus para a sua vida. E isso pela palavra, né? Evidentemente. E aí, como Ele é Cristo na sua vida, o Senhor da sua vida, você vai ficar preparado para responder às pessoas. Vai responder de uma maneira correta, vai responder a razão da esperança que é em você.
talvez você vai até criar uma curiosidade na mente das pessoas. Como é que você consegue ser assim? Você é diferente. Não, Cristo Jesus está no meu coração. Ele está regendo a minha vida. Então é Cristo Jesus falando com as pessoas e não eu falando com as pessoas. Porque quando eu falo dá tudo errado. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo controla as nossas vidas, aí a gente consegue falar com mansidão. Veja o versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bem procedimento em Cristo, o vosso bom procedimento em Cristo. Eu diria, esse aqui é outro, menos Pedro. Esse aqui não é Pedro falando, mas é a vida de uma pessoa transformada. Olha o que acontece, né? Fazendo o quê? Ao explicar a razão da esperança que tem em você, você tem que fazer isso de que maneira? Com mansidão, com temor a Deus, com uma consciência boa. Como é que eu mantenho uma consciência boa? Através da sinceridade de coração, não com a hipocrisia. E também diz a palavra do Senhor que há uma possibilidade, normalmente é o que acontece, há uma possibilidade que as pessoas que estão falando mal de você, querendo o seu mal, elas vão ficar envergonhadas. Por quê? Elas vão descobrir que elas não estão te maltratando, mas estão maltratando a Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando encontra Paulo, o perseguidor da igreja, e aí o Senhor Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares, ou da coice, né? Contra o aguilhão de Deus. Deus é que está te cutucando. Então, as pessoas vão sentir que não é você com seu argumento, mas que é Deus que está falando para as pessoas. Quando você faz o bem para alguém que faz mal, você junta a brasa viva na cabeça da pessoa. Ou seja, a consciência dela começa a queimar. Ela fala: não deveria ter feito isso com essa pessoa. Isso foi muita maldade da minha parte. Então, meus irmãos, eles podem ficar envergonhados, porque eles veem o bom procedimento seu com Cristo Jesus. Muitos crentes sofrem por culpa deles mesmos, porque eles se tornam pessoas irritáveis. Eles não são pessoas meigas, pessoas que querem falar a verdade com amor para as pessoas. E nós temos muito que aprender com Pedro. Deus deixou Pedro para nos ensinar. Eu creio que aqui está bom. Já aprendemos bastante sobre o relacionamento pessoal. Num bom relacionamento você acaba aperfeiçoando, ajudando a sociedade. Não aperfeiçoando, mas ajudando a sociedade. Porque quanto menos gente violenta existir no meio social, então um ambiente de paz começa a crescer. Mesmo que as pessoas não sejam crentes. Se começa a colocar paz no ambiente. No trânsito é assim. Mas tem muito crente que no trânsito ele é violento. Nos esportes tem gente que é muito violenta. Tem gente que é violenta na discussão do resultado do time que jogou. Eu nem sei quando jogou. Eles falam: o seu time perdeu. Eu falei: eu já nem sei mais. Porque eu não ligo para essas coisas. Não estou ligando para essas coisas já há muito tempo. Mas tem pessoas que estão com o coração ali, né? Seguindo a tabela, ponto a ponto, e brigando com as pessoas. E o bom relacionamento, então, ele vai construindo esse progresso com as pessoas. E vai fortalecendo o seu caráter, vai engrossando o seu casco, para aguentar
maledicências e outras coisas, e fazer como o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vai te dar a bênção. Meus irmãos, coloque isso, porque isso é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Os bons relacionamentos. Vamos orar? Agradecemos a Deus por essa manhã, tudo o que aconteceu, os louvores ao Senhor, a direção do culto. Obrigado, Pai, por todos que aqui estão para ouvir a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude em nossos relacionamentos entre as pessoas ou com as pessoas. Ajuda-nos a sermos mansos como Jesus Cristo, firmes também quando precisamos, e queremos viver a vida para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.